Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um programa Mediunidade na Prática. E hoje a gente vai falar um tema muito interessante que é o perispírito. Na verdade, a gente vai começar a parte 1, perispírito, né? Porque esse estudo ele é muito abrangente, ele tem muitas informações que a gente precisa abordar. Para quem está estudando, começando a estudar mediunidade, é muito importante que você entenda que esse veículo de manifestação do espírito, ele é um dos meios, um dos veículos mais estudados na questão da mediunidade, né? Então, a gente vai, por isso que é importante a gente estudar. E vamos fazer mais programas sobre esse tema também. E se você não conhece o canal, se inscreva no canal, né? Deixe seu like, comenta, compartilhe. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam compreender e entender a questão do perispírito e da mediunidade em si, né? E se você também quer e deseja deixar seu comentário, eu convido você a deixar seu comentário, sugestões, dúvidas, críticas. É muito importante que você divulgue, que você comente, né, através dos seus comentários, para a gente possa saber como você está recebendo essa informação, se está bom, se não está bom, né, se tem uma dúvida, se tem uma sugestão, fazer. Então, é muito importante que você compartilhe conosco o que você está sentindo. Vamos lá, então. Opa, botei aqui o slide errado. Aqui, vai ser. Vamos lá. Vamos começar, então, perispírito, parte 1. Mas o que é o perispírito? O perispírito ele é um veículo de manifestação, né, do espírito, que é responsável por unir o corpo físico com o espírito. Ele é uma espécie de envoltório semimaterial, ou seja, é uma matéria mais sutil, matéria mais eterizada, mais etérea, né? E ele é o veículo que a gente carrega conosco na morte. Quando o nosso corpo, quando a gente desencarna, nosso corpo físico ele fica aqui na Terra, mas a gente leva conosco o perispírito. O espírito vai se manifestar no plano espiritual através do perispírito. Então, ele é um invólucro, né, que vai estar sendo utilizado no plano espiritual. Então, ele é um corpo etéreo, então, ou seja, mais sutil. Ele é invisível aos nossos olhos físicos, né, então a gente consegue ver o perispírito das pessoas. Na na verdade, a gente só conseguiria chegar o perispírito da pessoa em duas circunstâncias. Se a gente for médium vidente, né, clarividente, ou se a gente for se o perispírito se materializar no plano físico. Porque quando a gente fala assim, eu vi um espírito, na verdade você não viu o espírito, você viu o perispírito, o corpo etéreo, o corpo semimaterial do espírito, que ele se utilizou para se manifestar, para você poder visualizar ele. Então, quando a gente enxerga um espírito, quando a gente é clarividente, a gente enxerga um espírito, na verdade a gente está enxergando o corpo, veículo de manifestação etéreo, semimaterial do espírito, que é o perispírito. Ou seja, a gente está enxergando o perispírito do espírito. Legal, né? Então, assim como nas materializações, né, que acontecem, a gente está visualizando, na verdade, o perispírito, não o espírito da pessoa. O espírito, ele é muito sutil, que nós não conseguimos enxergar, né? Então, a gente vai ver mais para frente a questão do espírito, e a gente vai ver que o perispírito, ele é o veículo mais, segundo mais grosseiro, vamos dizer assim, né, na escala dos veículos de manifestação do espírito. Então, o corpo físico nosso, carnal, é mais grosseiro, depois vem o perispírito. E no livro dos Espíritos, na questão 93, fala o seguinte: o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para vocês, ou seja, para nós ele é como se fosse um vapor, como se fosse uma fumaça, um gás, né? A gente consegue visualizá-lo, mas ainda bem densa para nós, ou seja, para desencarnados ele é algo tangível, é algo palpável, né, que eles conseguem visualizar. Portanto, bastante vaporosa para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde queira, ou seja, com a vontade, com o pensamento, com a força da nossa mente, a gente consegue, então, levar nosso perispírito para onde a gente quiser. Quando a gente tiver liberdade, seja quando a gente estiver dormindo, porque quando a gente dorme, nosso perispírito se liberta parcialmente do corpo e para poder, então, fazer as suas experiências fora do corpo. Então, o espírito utiliza o perispírito nessa circunstância e também quando a gente desencarna, a gente vai estar, então, dotado aí desse veículo, né, de forma integral, né? Aí não vai estar mais ligado ao corpo, né? Quando a gente desencarna, a gente desliga do corpo, e aí a gente vai poder, então, utilizar o perispírito para poder se manifestar, poder experimentar
as experiências da vida, né? De onde vem esse perispírito? Né? Então, na pergunta, a questão 9.4 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: de onde o espírito tira o envoltório sem material? Aí a resposta que os espíritos nos dão é o seguinte: do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como vocês mudam de roupa. Por quê? Por que acontece isso? Porque cada mundo tem as suas características físicas, né? Então tem mundos que têm características geológicas, né? Características de atmosfera, de biologia, de química, de física, às vezes físicas, diferente um do outro. Então o corpo que nós temos aqui, se eu for para Marte, eu não consigo viver lá, não consigo sobreviver lá. A não ser que eu tenha uma roupa específica, a não ser que eu tenha umas ferramentas específicas, né? A mesma coisa se for para Júpiter. Júpiter é gás, né? É gás que a gente. E a pressão é tão forte, a gravidade é tão forte lá que a gente não conseguia nem tocar no planeta, na verdade. Então, precisaríamos ter um corpo específico para poder habitar aquele mundo. Então, por isso que os espíritos falam, de onde vem, né, esse envoltório, esse material? Ele vem do planeta, daquele mundo específico. Então, cada mundo tem o seu próprio perispírito, tem o seu próprio material fluido, etéreo, que vai ali dar condições do espírito se utilizar daquelas matérias, né, aquela substância específica, etérea, para formar o seu corpo semimaterial, seu perispírito. Então, logo, cada espírito toma do mundo as substâncias e os fluidos que aquele mundo concede para que possa ser utilizado, então, formando perispírito. Na pergunta seguinte, né, 94A, pergunta Kardec: assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm ao nosso meio, eles tomam um perispírito mais grosseiro, e os espíritos superiores falam o seguinte: é necessário que ele seja visto da vossa matéria, já o dissemos. Ou seja, se eu for para o mundo, se alguém me tirar do corpo, né, do sono, me levar para Júpiter, eu precisarei me envolver de uma das substâncias, dos fluidos daquele mundo, para que eu possa adentrar naquele mundo. Assim é um espírito superior, para poder entrar num outro mundo, né? Vamos supor que o espírito superior para nós aqui, né, um dos exemplos, né, seria o Júpiter. Então, quem mora em Júpiter, ao vir à Terra, precisa se envolver das energias que tem na Terra, dos fluidos que tem na Terra, para que possa, então, se adensar e poder experimentar, compartilhar o seu conhecimento junto com os outros, para que possa ser visível, para que possa ser tocado, para que possa ser compreendido pelos espíritos que estão aqui na Terra. Então, ou seja, se a gente vai para outro mundo, ou se alguém vem de outro mundo para o nosso, precisamos nos abastecer-se, né? Precisamos nos envolver naquela energia, que é a substância que aquele mundo nos proporciona. Então, não é só você pegar aqui e viajar para outro mundo, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual, e achar que vai chegar lá e vai poder entrar. Não é assim. Precisamos de substâncias apropriadas para que possamos, então, adentrar aquele mundo. Quais são as formas do perispírito? Na pergunta 95, Kardec pergunta, então, as funções aos espíritos superiores. O invólucro semimaterial do espírito toma formas determinadas e pode ser perceptível? Responde, então, os espíritos superiores. Sim, uma forma ao gosto do espírito. E é assim que ele aparece algumas vezes para vocês, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Ou seja, quando o perispírito ele quer se aparecer para nós, quer aparecer para nós, ou quando a gente consegue visualizar através de um desdobramento, né, ou seja, quando a gente estiver fora do corpo, parcialmente, no sono, ou quando estiver desencarnado, ou quando a gente estiver aqui em estado de vigília, e tendo a percepção, a sensibilidade de ser um médico clarividente e ver um perispírito do espírito, a gente então consegue visualizar a sua forma, suas características, porém o espírito consegue, por sua vontade e por sua força mental,
é, formatar, assim, moldar, né, o seu próprio espírito. Tanto é, isso explica por quê? Explica que quando a gente desencarna, é muito comum a gente ver entes queridos, familiares, amigos que já desencarnaram há algum tempo, quando a gente tem um sonho com eles, eles estão mais joviais. Estão como se fosse ali, supor que um familiar desencarnou com 70 anos, desencarnou velhinho, né? E aí, quando a gente vai, passou algum tempo, a gente vai visitar eles, ou eles visitam a gente percebe que eles estão aí com 30 anos, 20 anos, né? Por quê? Porque o espírito consegue moldar a sua forma através da sua vontade. Então, não é incomum que a gente veja espíritos de entes queridos com uma forma mais jovial. Às vezes, a gente consegue visualizar, né? Se a gente é muito incrustado na matéria, a gente tem que eles não se modelam, não se modelam tanto de forma tão jovial, mas se apresenta para nós como a forma que a gente viu, a gente conhece, a forma que nosso cérebro consegue assimilar aquela aparição, aquela manifestação espiritual, ela é de fato aquele ente querido, aquele amigo que a gente perdeu no corpo físico, mas que está vivo no plano espiritual. Então, no livro dos médiuns, fala o seguinte: o perispírito pode variar e mudar ao infinito. Assim como a gente pode, então, espíritos bons, né, espíritos que estão procurando se melhorar, se aprimorar, eles podem estar mais joviais, mas a gente pode também visualizar espíritos que podem tomar formas de animais, formas de seres horripilantes, né, formas distintas, diversas, né, tanto do bem quanto para o mal. Então, a gente também consegue visualizar até espíritos que foram familiares nossos, mas que nós temos mais afinidade quando eles eram familiares, né, em outra vida. Então, ou seja, eles podem se modelar com a forma da outra vida? Podem se modelar sim, porque como o livro dos médiuns aqui fala, o perispírito pode variar e mudar ao infinito. Então, a gente pode ter uma série de informações, né, de, na doutrina espírita que nos ensina que os espíritos podem se modelar de muitas maneiras, de muitas formas. Mas aonde fica o perispírito? Durante a vida, o espírito fica preso ao corpo, pelo seu envoltório sem material, o perispírito. Ou seja, o espírito, então, quando a gente está encarnado, como agora, o perispírito, ele fica tão acoplado aqui na matéria, e o perispírito fica preso, e o espírito fica preso, né, através esse corpo de manifestação. Então, a morte, ela é somente a destruição do corpo físico, e não é desse outro envoltório. Ou seja, a morte não destrói o perispírito, ele vai, na verdade, conservar o perispírito, porque é o veículo de manifestação que a gente possui de acordo com o nosso grau evolutivo. Vai chegar um momento que a gente vai se desfazer do perispírito? Vai chegar um momento, mas isso aí quando a gente for lá anjo, né, for arcanjo ou um espírito superior. Aí a gente não vai mais precisar do perispírito, porque o perispírito também é um veículo grosseiro, um veículo mais semimaterial, ou seja, ele ainda é matéria, né? Porque o espírito ele não é matéria, né? Então, segue aqui a instrução dos comentários de Kardec. O que se separa do corpo quando cessa nessa vida orgânica é o perispírito. A observação prova que o desprendimento do perispírito no instante da morte não é completo, de forma súbita, né? Ou seja, de forma violenta, né? Opera-se gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Para alguns é bastante rápido, assim como para outros é mais lento, né? Para alguns a morte é uma libertação, enquanto para outros, né, a morte demora a libertação essa forma de desligar-se, de desconectar-se do perispírito do corpo físico, demora algumas horas para alguns e para outros demora muitas horas, né? E às vezes até meses, semanas. Então, a gente percebe que dependendo da pessoa, os laços que nos unem, né, políticos que nos unem pelo espírito com o corpo físico, pode demorar ali um tempinho, umas horas, ou alguns meses. Por que isso acontece?
quando a gente desencarna, vão se desligando os laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo, um a um vai se desligando, e para as pessoas que buscam então fazer o bem, né, que buscam ali, que não são mais, que são bastante desprendidas da matéria, né, que buscam a sua evolução, a sua espiritualização, o seu buscar o bem de si mesmo, do próximo, né, no sentido de equilíbrio, então vai ser mais rápido o desligamento. Mas tem pessoas que são muito arraigadas, né, são muito apegadas ao dinheiro, à casa, a alguma pessoa, ou a si mesmo, ao seu próprio corpo, né, pela vaidade, né, então essas pessoas normalmente têm muito mais dificuldade de se separar do corpo daquilo que ela busca, aquilo que ela alimentou durante sua vida. Então, essas pessoas têm mais dificuldade de se desligar, e aí demora-se mais tempo, né? Perispíritos e outros mundos. Então, na questão 186 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: haverá mundos onde o espírito, deixando de habitar um corpo material, não tenha nenhum envoltório além do perispírito? A resposta é sim, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vocês é como se ele não existisse. Esse é, então, o estado dos espíritos puros. Na pergunta 178, fala o seguinte: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? A gente acabou falando aqui que não, né? Cada mundo tem, então, seus próprios fluidos, né? Na frequência específica, suas próprias características, né? Então, o fluido cósmico universal, ele consegue se adequar, né, conforme as necessidades de cada mundo. Que cada mundo tem lições específicas para determinados espíritos que são ali capacitados, são ali, qualificados para poder, então, aprender e experimentar. Assim como nós estamos aqui na Terra, estamos aqui capacitados, estamos vibrando na mesma frequência que a Terra, por isso que nós estamos aqui aproveitando, então, as mudanças, as modificações do fluido cósmico universal através do veículo de manifestação do perispírito e também do corpo físico. Qual a composição do perispírito? O perispírito, então, é um laço que une o espírito, a matéria do corpo, né? Ele é, então, atraído do meio ambiente através do fluido universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético, e até certo ponto, matéria inerte. Então, por quê? Nosso perispírito, ele vai se constituir também de veículos, de moléculas, de átomos, das quais a gente conhece aqui, porém mais sutil, né, na versão mais sutil. Poderíamos dizer que a quintessenciada, que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o princípio da vida intelectual. A vida intelectual está no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. Isso é a questão 255. Na questão, capítulo 1, no item 57 do Livro dos Médiuns, temos o seguinte: dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria que decorre do fato das aparições tangíveis a que volveremos. Ou seja, o perispírito, então, é um fluido, né? É um fluido sem material que faz com que a matéria, né, seja mais tangível no mundo espiritual, se através também das questões orgânicas, né? Porque o perispírito, ele carrega consigo órgãos, carrega consigo centros vitais, centros de força, né? A gente vai ver mais pra frente. Então, nosso corpo físico, ele é o espelho do corpo perispiritual. Então, tudo que a gente carrega aqui, de órgão, de vida orgânica, nós carregamos também no corpo perispiritual, ou seja, no perispírito. Na Gênese, fala o seguinte, na Gênese, né? Conforme o próprio espírito seja mais ou menos depurado, se o perispírito se forma das partes mais puras ou das mais grosseiras desse meio. Quanto mais elevado for eu for, mais o meu corpo perispiritual será mais sutil. Mais sutil será a matéria que compõe o meu perispírito. Quanto mais rudimentar eu for, mais grosseiro eu for, menos puro, mais grosseiro será o material do qual eu irei utilizar para formar o meu perispírito, né? Temos aqui, então, um outro slide que eu acho interessante,
a elevação do perispírito. Na Gênesis fala o seguinte: esse envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como camadas brumosas que obscurecem sua visão. Cada imperfeição que ela se desfaz é uma mancha a menos. Todavia, só depois de ser completamente depurada é que desfruta da plenitude de suas capacidades. Aqui está uma revelação muito interessante. O que quer dizer aqui? Que o perispírito, ele reage ao grau evolutivo do espírito. Quanto mais evoluído for o espírito, mais puro será a sua composição, a sua constituição. E a vibração do perispírito será mais sutil. Quanto menos puro a gente for, nosso espírito for, mais grosseiro será o espírito, logo mais denso, né, será a matéria que compõe esse perispírito. E o perispírito, ele tem a frequência ainda mais baixa. Então, ou seja, o perispírito, ele reage em consonância com o espírito. Se o espírito vibra na frequência X, o perispírito e o corpo vibrarão na mesma frequência X. Quando a gente passar para a frequência Y, nosso perispírito e o corpo físico passarão também a vibrar na faixa Y. Isso é muito importante. Continuando aqui, a natureza do envoltório fluídico está sempre de acordo com o grau de adiantamento moral do espírito. É o que eu acabei de falar agora, né? Qual que é, então, a atuação, né? Qual, então, é a atuação do perispírito? A atuação dele é: quando o ato é de iniciativa do espírito, podemos dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Ou seja, se o meu espírito pensa uma coisa, eu mando uma mensagem para o meu perispírito, e o meu perispírito manda mensagem para o corpo. E quando meu corpo sente uma sensação, o processo ele é reverso, né? Isso está em obras póstumas. O perispírito, para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente por vosso corpo ou por vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma, donde resultam as infinitas variedades de médios e de comunicações. Aqui está falando, então, que o perispírito, ele, de acordo com o grau de evolução, né, evolutivo do espírito, de acordo com as predisposições orgânicas e biológicas do nosso corpo, né, espiritual, a mediunidade se manifesta de uma forma. Podemos ser, então, médiums de psicometria, médiums de psicografia, de clarividência, de clariaudiência, né, médiums de presciência, e assim por diante. Ou seja, então a mediunidade ela é muito vasta e ela se adequa a cada espírito que está ali se aprimorando, se abrindo para a espiritualidade, de forma a buscar, né, ser uma antena do mundo espiritual. Sabemos que durante o sono o espírito adquire parcialmente a sua liberdade, isto é, isola-se do corpo e nesse estado é que em muitas ocasiões temos a oportunidade de observá-lo. Mas o espírito, quer o homem, esteja morto ou vivo, sempre traz um envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas que já descrevemos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Então, quando a gente se desprende do corpo através do sono, nós buscamos, então, a gente leva conosco nossa forma, nossa vibração, e podemos nos fazer mais sutil ou menos sutil, dependendo da vibração que a gente esteja vibrando, né? De acordo com o nosso grau evolutivo também. Então, basicamente, a gente, estando morto ou vivo, nós carregamos conosco essa frequência. Essa frequência é que vai nos fazer visualizar o plano espiritual, né? Mesmo fora do corpo, a gente tem ainda uma limitação, né? Porque o nosso cérebro ele não consegue processar tudo. Então, nós estamos ainda ligados ao corpo, então a matéria corporal influencia muito, né, nas nossas experiências fora do corpo. E isso vai nos limitar a ter uma visualização, a ter uma experiência dentro do plano espiritual, né? No perispírito, a transformação molecular ocorre de maneira diferente, uma vez que o fluido conserva sua imponderabilidade,
e suas qualidades etéreas. Ou seja, acabamos de falar que as moléculas que compõem o perispírito são diferentes, em frequência apenas, mas a sua composição, né, a formação que nós somos formados, nosso corpo é formado, que estão, por exemplo, pelo oxigênio, pelo hidrogênio, né, e pelo carbono, e assim por diante. Lá no perispírito, nós teremos as mesmas moléculas que compõem o perispírito, porém de uma forma mais sutil, uma frequência mais sutil que a nossa aqui na matéria. Então, quando a molécula ela vibra uma frequência mais sutil, ela sai da nossa vista, ela some, fica invisível para nós, mas fica visível para o mundo espiritual. O espírito, ao encarnar, conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, e que, como se sabe, não é circunscrito pelo corpo, mas irradia em torno dele, e o envolve como em uma atmosfera fluídica. Então, aqui a gente pode perceber que o espírito, ele conserva, então, o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, ou seja, a gente conserva dentro do perispírito as qualidades que a gente, nossas sucessivas reencarnações. Então, a gente carrega isso conosco o resto da vida. E por fim, a mediunidade, o perispírito e a mediunidade. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o deixa eu ver aqui, todo o seu ser, o que se encontra na esfera da irradiação do seu fluido espiritual, perispiritual. Ou seja, então, quando a gente está parcialmente liberto através do sono, ou quando a gente desencarna, nós possamos, então, a ouvir, a ver, a sentir odores, né, a tocar, através do corpo perispiritual. Porque, como a gente falamos agora há pouco, nosso corpo físico, ele é o espelho do corpo material, corpo perispiritual. Então, ou seja, o perispírito, ele carrega tudo que nós temos aqui. Carrega o olho, carrega a boca, né, os ouvidos, o nariz. E a gente consegue modelar essa forma lá no mundo espiritual, a forma física, né, a forma como a gente se apresenta, a gente pode modelar, porém, a gente ainda continua com sentidos, com as sensações, né, carregando tudo aquilo que nosso corpo físico carrega, porém com desprendimento e com a sutileza, né, do próprio espírito, segundo o seu grau evolutivo. Né? Quanto mais evoluído for o espírito, maior será a sua capacidade de sentir, sua capacidade de ter liberdade de ação, liberdade de experiências fora do corpo. Então, quanto mais grosseiro, menor será essa influência. O perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos. Então, ou seja, o perispírito, então, ele foi, né, nos estudos de Kardec, e ainda é para nós hoje, o veículo que o espírito se manifesta para poder, então, passar para nós as informações. Quando a gente ouve, né, um espírito, quando a gente vê um espírito, quando a gente sente a presença dele, a gente está sentindo, na verdade, a presença do perispírito, que passa a frequência através dessa própria mente, né? E a gente percebe, a gente consegue captar essa frequência e a gente consegue perceber e decodificar. Então, nosso perispírito processa essas informações, sente essas informações, passa para o nosso cérebro decodifica e passa as sensações, as informações que aquela vibração, aquele mensagem do espírito passou ali para nós. Então, basicamente, conseguimos fazer esse programa aqui, né? Porque é bastante coisa, bastante informação. Espero que você tenha entendido uma porção de informações. Caso você não tenha entendido tudo, tenha tido alguma dúvida, ou uma coisa passou correndo, ou uma parte passou correndo, ou que você não entendeu, deixa aqui nos comentários, que a gente vai estar explicando para vocês. E quem sabe a gente pode fazer um vídeo, né, vídeo resposta aí, respondendo as dúvidas de vocês, para a gente possa tirar todas as dúvidas. Porque a gente quer aqui simplificar, trazer o conteúdo de forma que vocês possam entender, compreender. Tanto é que eu não estou usando mais termos técnicos, usando mais termos de leigos, mais termos de quem quer, mais simples, quem quer aprender, e quem quer compreender sem ser aí, né, técnico ou falar difícil, né?
Então, acho que espero estar conseguindo passar para vocês essas informações. Agradeço o apoio, agradeço a atenção de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber mais informações, mais notificações do YouTube referente a esse programa e outros programas. E compartilhe, divulgue para as pessoas que você acha que queiram aprender mediunidade, ou que se interessem por mediunidade, que busquem atualização referente à mediunidade. Acho muito bacana a gente compartilhar o que a gente sabe, porque assim, o compartilhamento, a divulgação que a gente faz do Espiritismo é uma caridade, uma forma de caridade também. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo você no próximo programa. Até mais.